Fala Dev, hoje é a pedido do Johnny e outras pessoas que mandaram um direct perguntando qual tema eu utilizo, quais são as extensões que estão no meu VS Code aqui, qual é a fonte que eu utilizo no meu VS Code. Então eu tirei hoje para fazer esse vídeo mostrando tudo isso e eu espero que vocês gostem. E não só isso, eu criei um arquivo extensions.json, né, dentro dessa pastinha .vs Code. Então, o link desse arquivo vai estar lá. Eu criei um repositório no GitHub aqui do canal, do Run Code. O link está na bio e você pode fazer o clone desse repositório. E quando você criar esse projeto com essa pasta .vs Code e o arquivo extensions.json dentro dela, aqui dentro, quando você for pesquisar por extensões, você pode então digitar aqui então, o @recommended, que aí ele vai escanear esse arquivo que eu criei e vai listar então todas as extensões que existem dentro dele, para você não ter que ficar procurando cada extensão, né, uma a uma, digitar uma a uma. Então, começando aqui mostrando as extensões que eu utilizo, o Live Server já é muito conhecido na comunidade, né? Ele serve para você fazer ali atualizar automaticamente a página, né, que você está utilizando. Então, por exemplo, aqui no meu projeto, eu tenho um projeto aqui em React, não vai servir muito como exemplo, mas se eu clicar com o botão direito aqui, observa que ele vai me dar a opção de Open with Live Server. Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir o meu navegador, né, e ele vai abrir o meu projeto, né? Como é um projeto React, ele não conseguiu abrir aqui de forma adequada, né? Que a gente tem que dar o npm, o run dev lá para poder rodar de fato utilizando o Java, né? O React ali. Mas se fosse um arquivo HTML comum e tivesse um estilo CSS em JavaScript, até o que eu utilizo nas aulas, né? Algumas pessoas perguntaram como é que você digita o código ali no console.log e automaticamente ele é atualizado no seu console do navegador. Utilizando o Live Server. Eu tenho meu HTML, coloco o JavaScript dentro dele, e aí, quando eu modifico o JavaScript, ele identifica que foi feita uma modificação e atualiza o meu navegador. Então, essa extensão é muito boa para isso, né? O Live Server. O ESLint todo mundo utiliza, né? Que trabalha com JavaScript. Se você trabalha com JavaScript e não tem, é muito bom porque o ESLint, né? Ele vai fazer ali um debug em tempo real do seu código. Então, se você começar a digitar alguma coisa errada, ele vai colocar ali embaixo do que você colocou errado em vermelho. Você passando o mouse, ele vai te dar uma dica do que você está fazendo, do que está errado e enfim, você consegue, não precisa salvar, né, e verificar no navegador, no console o que está acontecendo em tempo real, ele vai conseguindo fazer o debug. O Docker, eu utilizo o Docker, então existe essa extensão aqui do Docker no VS Code, ele cria esse ícone aqui, ó, do Docker, e eu não estou conectado aqui, por isso que não está aparecendo os meus containers e as minhas imagens, mas se eu tivesse, apareceria aqui, ó, ele mostra aqui que você pode clicar com o botão direito em cima de uma imagem e rodar ela. Se você tem um arquivo, né? Ele consegue gerar ali a imagem daquele arquivo, né? De acordo com como você estipulou. Ó. Ele tem um Dockerfile, ele modificou ali a porta, clicou com o botão direito agora em Dockerfile, você pode mandar ele então buildar a imagem, né? Então ele gera a imagem para você, é uma parte visual, para você não ter que digitar ali no console. Facilita, né? Se você não tem muita agilidade ali, digitando no terminal, você pode utilizar então a parte visual utilizando esse plugin. O GetLens, ele é muito bom, é utilizado muito também para... Você tem aqui o arquivo, por exemplo, esse meu index, eu fiz um commit nele, então ele fala aqui que eu, há 1 hora, fiz o primeiro commit aqui nele, mostra o nome do commit, você passar o mouse em cima, ele te mostra outras informações, enfim, ele ajuda bastante nesse processo, entre outras coisas. Tem algumas funcionalidades dele que são pagas, até aqui ele fala, ó, você precisa da versão Pro dele, mas tem muita coisa gratuita e é bacana. É melhor, se você quiser, você pode entrar aqui e verificar a fundo o que ele pode fazer. O pacote de itens que eu utilizo é o Material Icon, né? Basicamente ele vai trocar os ícones aqui, né? Vai verificar a extensão e vai colocar um link para ele, né? Associado a essa extensão. Não só a extensão, pastas também, por exemplo, eu tenho a pasta SRC, ele cria, aqui dentro eu tenho uma de Components, ele criou aqui a pastinha de Components estilizada, enfim, eu utilizo o Material Theme. Parte de CSS para autocompletar, enfim, não vou me aprofundar muito aqui, só serve mesmo para isso. O Auto Rename Tag, né, para quem trabalha com React é muito bom, quando você trabalha com componentes, aqui dentro de app, por exemplo, eu tenho um componente button. E digamos que eu coloquei errado, era buttons no plural. E aí eu teria que renomear aqui, né? Então eu teria que colocar aqui e no fechamento da minha tag.
quando eu altero na abertura da minha tag, ele automaticamente modifica aqui no fechamento da minha tag. Então, essa extensão é muito bacana por isso, né? Ajuda. O Live Share da própria Microsoft, a gente pode trabalhar em par aqui. Então, você consegue convidar pessoas, né? Convidar participantes. Aqui mostra um participante que está aqui e todo mundo fica modificando o código ali e todo mundo vê o que está acontecendo em tempo real. Se eu excluo, a pessoa que está lá do outro lado consegue ver que foi excluído o código. Então é mais para trabalhar em par mesmo, né? Também uma pessoa só observando e a outra codando e a pessoa dando dicas, enfim, falando o que está fazendo de errado, o que está certo. Enfim, é para trabalhar em par. Eu tenho esse pacote aqui de snippets, né, do JavaScript. Ele facilita muito também a parte de importação, por exemplo, em React, que a gente utiliza muito, né? A gente não precisa digitar import, informar o que está sendo exportado, do arquivo que está sendo exportado. A gente simplesmente coloca um imp e automaticamente ele vai completar para você. Então, observe que o cursor está piscando ali no arquivo que eu quero importar. Então, eu posso dar um ponto barra aqui e selecionar a pasta de components, por exemplo, colocar outra barra e informar então o meu button. Eu saí aqui, mas se eu desse tab, ele ficaria aqui dentro de módulo name, né? E aqui a gente poderia colocar então o button aqui. Então facilita muito na parte de importação. E não só isso, né? Diversos snippets aqui, por exemplo, se eu quisesse fazer um console.log, eu poderia digitar CLG. Eu aperto o tab, automaticamente ele fica ali com um object selecionado e eu só troco aqui então para variável, né? O que eu quero debugar a função, enfim. Então ele facilita bastante, tem diversas snippets aqui. É lógico que você pode criar o seu, se você vir aqui em arquivo e preferências, você pode vir aqui em criar, configurar um snippet, né? Criar um. Lógico que tem que ter toda uma estrutura para você criar. Se você quer aprender a criar o seu próprio snippet, coloca aqui no comentário que depois eu posso fazer um vídeo ensinando a você criar o seu próprio snippet. Então, o tema que eu utilizo é o GitHub Theme. Eu utilizo a versão Dark dele. E a fonte que eu utilizo é a fonte da JetBrains. É uma fonte gratuita. Se você entrar lá no Google e botar fonte JetBrains, você vai ter acesso a ela, o botão de download. Já tem uma página separada para ela. Você só clica em download e faz o download dela. Então, o tema que eu utilizo é esse aqui. O Path IntelliSense aqui é muito bacana quando você trabalha importando imagens, arquivos. Por exemplo, aqui no meu index.html, eu poderia aqui, dentro de assets, eu tenho aqui o meu react.svg. Então, para importar essa imagem com esse plugin, plugin instalado, né? Eu colocando aqui o ponto barra, né, para acessar a raiz, observa que ele lista tudo que eu tenho na minha raiz do meu projeto. Então, eu quero acessar src. Então, eu dou um enter, ele vai fazer a nova varredura dentro de assets. E aí ele verifica que dentro de Assets eu tenho o react.svg. Então eu faço a navegação ali, ele verifica o que tem dentro da pasta, utilizando a setinha do teclado e o Enter eu vou selecionando qual pasta e qual arquivo eu quero. Então é basicamente isso, essa extensão. O AutoClose Tag também para quando a gente trabalha aqui, por exemplo, se eu criei esse buttons aqui, se eu fazer o fechamento, ele vai automaticamente fazer aqui, se eu fechei aqui, ele vai criar o fechamento aqui do meu button aqui automaticamente. Então, ele é muito útil, né? Já que a gente cria componentes com nomes diferentes, não é uma tag em HTML, né? Que ele poderia fechar automaticamente. Com o AutoClose Tag a gente pode criar componentes com nomes diferentes e ele automaticamente vai fechar para a gente também. Aqui a gente tem a parte de IntelliSense do PHP e de debug. Não vou me aprofundar muito, né? Eu trabalho com PHP também, aqui no canal tem alguns vídeos ensinando a trabalhar com Laravel. Vou fazer mais, está na lista para poder desenvolver. Esse outro tema aqui eu utilizei por muito tempo. Eu queria um tema mais escuro, né? Com fundo mais escuro para ter mais contraste, então acabei utilizando o do GitHub. Mas eu deixei aqui porque tema é gosto, né? Então você verifica aqui se você gosta ou não. Color Highlight, ele é muito bacana porque aqui na parte de CSS, ele vai pintar o código da cor com a cor de fato que você está utilizando, né? Então aqui seja em hexadecimal ou RGBA, ele pinta todo o código da cor, o que facilita ali ter a visualização daquela cor. Então eu utilizo ele para isso. A parte de IntelliSense do Tailwind também, não vou me aprofundar, é mais para a IntelliSense mesmo, né? Fazer o debug ali
da própria linguagem, né? .env porque eu trabalho com PHP, então eu trabalho com Laravel. Dentro do Laravel a gente tem o .env e para configurar, né, fazer a configuração do nosso projeto. Então aqui ele consegue fazer um highlight das cores do nosso .env. Tem o Atom também, eu utilizei por muito tempo e aí eu deixei aqui para você verificar. Tem essa outra parte do PHP aqui também, que é o PHP Debug, o IntelliSense lá em cima. O import é muito também bacana para o React, porque a gente pode simplesmente aqui no import, eu sei que eu tenho um componente button, né? Então, quando eu começo a digitar o nome, ele verifica que dentro de componentes eu tenho uma pasta, um arquivo chamado button. E aí, quando eu dou o Enter, ele vai automaticamente importar esse arquivo aqui para mim. Então, ele facilita demais quando a gente quer fazer importações. Tem outra parte de PHP IntelliSense aqui, né? Que às vezes uma dá problema, aí eu tenho essa outra aqui que ela consegue fazer o debug mais facilmente. Parte de snippets agora de Blade, então ele vai dar comandos para aumentar a produtividade ali, utilizando o Blade dentro do Laravel. O Autocomplete Tag, ele serve basicamente para você, quando está criando aqui um HTML, você vai digitando aqui então div, ele vai autocompletando para você aqui, né? Se eu digitar H, ele vai listar H1, H2, header, então ele vai autocompletando para você. É bem simples assim. Aí tem a parte de snippets do Laravel como geral, então basicamente isso. O draw.io, ele é bacana quando você quer organizar uma ideia, fazer fluxos ali de como vai funcionar as telas do seu site, do seu sistema, quer desenhar banco de dados também, quer fazer algo rápido aqui, então você pode instalar, ele pede para você criar um arquivo com a extensão .draw.io, né? Então aqui, por exemplo, na raiz eu poderia criar uma pasta e chamar aqui, por exemplo, de draw. E aqui dentro eu poderia criar um arquivo, chamando teste aqui, por exemplo, .draw.io. Aí ele vai criar essa interface aqui dentro do próprio Visual Studio, né? Ele vai ter aqui, por exemplo, em geral, vários gráficos aqui que você pode fazer, né? Botar aqui o usuário, onde ele vai acessar, você pode ligar os pontos aqui e clicar 2 vezes, digitar texto, enfim. Como eu falei, dá para desenhar banco de dados aqui, não é o mais adequado, né? Mas se você quiser fazer algo rápido, você pode colocar aqui. E o bacana é que ela fica dentro do seu projeto, né? Você pode criar uma branch separada só para armazenar essa pastinha e todo mundo que tem acesso ao projeto vai saber aquilo que tem, né? Os fluxos, enfim, né? Se alguém editar, como está dentro do Git, ele pode versionar e você sabe o que evoluiu, né? O que foi modificado, enfim, o que foi implementado. Então é bem bacana essa extensão. Parte de Laravel também tem o Artisan aqui, para quem utiliza o Artisan, para utilizar o Artisan diretamente do Visual Studio, né? Então no Ctrl+Shift+P eu posso utilizar o Artisan. Tem uma extra inteligência aqui do Laravel. O Laravel GoToView é para quando a gente tem um retorno de uma view, a gente pode segurar o Ctrl e clicar sobre a view e o arquivo da view ele abre automaticamente. E aqui eu tenho aqui uma extensão, né, que ela é parecida então com o Copilot, só que é diferente do Copilot, ela é gratuita, então você pode testar. Eu sempre ativo e desativo ela, porque é igual o Copilot, eu já usei por muito tempo. Tem hora que dá dor de cabeça, né? Ele está completando ali, não está entendendo direito o que você está querendo fazer. Então, ela é bem bacana, assim, ela tem a mesma lógica do Copilot, né? Ele analisa o seu código, verifica a extensão, verifica o tipo de arquivo, se é um controller, um modelo, e se você tem atributos ali, ele já vai, se você quer criar um get, um setter, ele automaticamente já entende o que você está querendo fazer, você dá o tab, ele autocompleta para você. Então, para quem está começando, pode não ser muito interessante, tem que usar com sabedoria aí, porque muito da programação, né, apesar de você ter que compreender a linguagem, tem muita decoreba, né, de você decorar o nome dos métodos em si. E se você ficar autocompletando sempre, acaba que você não aprende, né? Então, use com sabedoria. E aqui eu tenho o VS Code Styled Components, para quem cria estilização utilizando dentro do React, né? Utilizando o Styled Components. Aqui, para a gente criar uma estilização, a gente cria o Styled, por exemplo, ele está estilizando o botão. .button, ele abre crase 2 vezes, e dentro da crase, né, da abertura e fechamento, a gente coloca o código CSS. Porém, como é um arquivo, pode ser TypeScript, JavaScript,
ele não entende que ali dentro vai entrar um código CSS. Então, quando você começa a digitar uma propriedade de estilo, ele não autocompleta para você. Então, com o VS Code Styled Components, ele consegue identificar que ali dentro vai entrar um código CSS e ele vai autocompletar para você. Então, facilita bastante. E por último aqui, eu tenho um Ben Helper, né? E ele facilita também muito quando você trabalha com um padrão de projeto em CSS bem. Se você tem uma estrutura HTML, ele verifica a estrutura de classe que você tem e você consegue criar um arquivo já com a estrutura do HTML. Observa ali que ele criou toda a estrutura, né? Criando ali quem é o pai e colocando os filhos, né? Ele cria essa árvore, né, de componentes de classes, né, ali para você, então facilita bastante. E não só isso, ele tem ali uma parte de depuração, então ele verifica, por exemplo, aqui ele está usando o kebab sensitive, né? Colocando a primeira letra minúscula, e o B de bar, né, de navbar, ele colocou maiúsculo. Isso não é padrão bem. Então ele verifica que não é padrão bem e clicando com o botão direito você pode dar um fix ali, né, e corrigir botando para o padrão bem. E falando em padrão bem, eu tenho um e-book totalmente gratuito. Se você acessar ali o link na bio do meu site, você vai ver que tem o link para acessar e você baixar. Ele fala sobre o padrão bem, destrinchei, dei exemplos, mostrei por que você deve utilizar. Todas as empresas, grandes empresas utilizam, então é importante que você tenha conhecimento sobre o padrão bem. Então é isso, espero que você tenha gostado, que tenha alguma dessas extensões aqui facilite a sua vida, facilite ali a sua criação do seu sistema, dos seus sites, enfim. Valeu e até a próxima.